Risco iminente de fratura. É um termo apresentado nesse documento, nesse posicionamento. Eu queria que você explicasse melhor para a gente o que é um paciente com osteoporose que tem risco iminente de fraturas. Então, Ícaro, o risco iminente de fratura, na verdade, assim, é um termo que a gente já vem usando há algum tempo, né, e que o documento ele usa para selecionar alguns pacientes. Então, se o paciente tiver risco iminente de fratura, ele tem um alvo diferente daqueles pacientes que não têm risco iminente de fratura. Classicamente, o risco iminente de fratura o nome já está dizendo, né? O paciente pode fraturar a qualquer momento, né? É um risco extremamente alto dele fraturar. E ele se refere àquele paciente que acabou de fraturar. Tá? O paciente teve uma fratura, é um paciente que está em risco iminente de ter uma nova fratura. Porque logo após uma fratura, isso indica que esse paciente está com fragilidade óssea muito importante. Então, se ele levar outra queda, ele provavelmente vai fraturar de novo. Isso é o risco iminente. Quanto tempo após a fratura, né, a gente vai deixar o paciente nessa classificação de risco iminente? 2 anos. Né? Alguns autores colocam 1 ano, mas a maioria dos últimos documentos tem colocado o período de 2 anos. Então, até 2 anos de uma fratura, o paciente ele é considerado em risco iminente de fratura, certo? Qualquer fratura, a princípio sim, qualquer fratura, mas claro que aquelas fraturas mais comuns e mais que levam a maior morbidade, maior mortalidade, que seria fratura vertebral e fratura de quadril, é o que mais se encaixa nessa definição, né, de risco iminente. Mas assim, se fraturou o húmero, também você poderia dizer que está em risco iminente, mas o risco associado a fraturas vertebrais e fraturas de quadril, nesse conceito, ele é mais importante, digamos assim. Né? E a gente sabe que à medida que o tempo passa, após uma fratura, esse risco ele vai caindo. Né? Então, realmente, ele é mais alto no primeiro ano, e é mais baixo no segundo ano, mas mesmo assim muito alto. Então, esse é o primeiro critério que o documento utiliza para o risco iminente de fratura, que é o critério que outros documentos já utilizavam. Né? Agora, ele coloca também como risco iminente aquele paciente que sofreu 2 ou mais fraturas, porque ele também entende que se o paciente já tem 2 fraturas, a chance de ser uma terceira é maior ainda. Então, ele junta pacientes que tiveram uma fratura, principalmente vertebral de quadril, nos últimos 2 anos, e pacientes que tiveram 2 ou mais fraturas como risco iminente de fratura. E nesse paciente com risco iminente de fratura, eles estabelecem como alvo você reduzir o risco de fratura o mais rápido e o máximo possível. Ou seja, uma coisa muito subjetiva, assim. Haja da forma mais agressiva possível. Deu um tiro de canhão agora. Deu um tiro de canhão, né? E a única forma de eu conseguir fazer isso anabólico. Né? Então é uma forma de dizer risco iminente de fratura é igual a anabólico, que é algo que, se a gente parte na indicação de tratamento a partir da estratificação de risco, é algo que outros documentos já falavam. Né? O paciente que tem... Era um paciente de muito alto risco. De muito alto risco, é um paciente de muito alto risco. É como se fosse isso, né? E aí decore o número 2, né, da história, né? Você tem que ter uma fratura nos últimos 2 anos ou 2 fraturas em qualquer momento. Então vamos 2 de novo, né? 2 sítios principais que você vai olhar, que é coluna e quadril. Eles botam pelve, mas... Eles botam pelve, mas tá ali, coisa, né? Tá no quadril. Coluna e quadril, e 2 drogas que você vai usar, que é teriparatida e romosozumab. E uma outra. Luciano, como sempre, você adora os processos muito rápido nos mnemônicos. E aí é isso, você vai... Tem mais, me aguarde. Você vai agir o mais rápido possível, então você vai usar anabólico. Quando você tem fratura de outros sítios, aí ele diz, não há evidência suficiente para dizer que tem que ser anabólico. Né? Então, precisa de mais estudos quando a gente está falando de outros sítios que não esses que a gente citou. Então, seria mais ou menos assim, se for outro sítio, ele tem alto risco, mas talvez a sua intervenção não tenha tanto benefício. Então, assim, isso, né? Talvez fazer um bisossonato mesmo, denosumab. Enfim, mas aguardemos evidências para definir isso melhor. Então, assim, é óbvio dizer isso, mas para facilitar o atendimento do paciente com osteoporose, a primeira coisa que a gente vai ter que avaliar, então, nesse paciente é se ele tem histórico de fratura, principalmente se é uma fratura recente. Esse é o primeiro ponto da anamnese do paciente com osteoporose. O momento da fratura importa, na hora de você estratificar risco e de você estabelecer o alvo, que é a proposta desse documento, é estabelecer alvo. Certo, então fica, tem fratura, né? Quantas e há quanto tempo ocorreram?